Meu nome é Cristiane. Tenho 30 anos e sou coordenadora de marketing, uma carreira que construí à base de muito esforço na cena tecnológica de Atlanta. Eu sou o tipo de pessoa que revisa cada e-mail 3 vezes, que fica até tarde para garantir que uma campanha saia perfeita. No fundo, sempre senti que precisava provar o meu valor. Cresci num subúrbio de classe média, nos arredores de Atlanta. Eu era a do meio, a quieta, aquela que passava despercebida, enquanto minha meia-irmã, Isabela, roubava todos os holofotes. O dia do meu casamento era para ser o meu momento. Um dia para me sentir vista, amada, completa. Mas a Isabela tinha outros planos. Quando a vi entrar na minha recepção, vestindo um vestido de noiva, com um sorriso de escárnio, o meu coração desabou. Passei a minha vida inteira na sombra dela, mas não ia deixá-la estragar o dia mais feliz da minha vida. Tudo começou alguns meses antes. Eu tinha acabado de contar à minha família sobre o meu noivado com o Felipe, o homem mais gentil que já conheci. Estávamos na sala apertada da minha mãe e do meu padrasto. O ar estava pesado com o cheiro de rosbife, o prato favorito da Isabela, claro. Eu quase não os via desde que me mudei, mas esperava que, desta vez, eles se importassem. Felipe e eu vamos casar, disse, com a voz mais firme do que me sentia. A minha mãe mal tirou os olhos do telemóvel. Ah, que bom, murmurou. O meu padrasto grunhiu, os olhos colados na televisão. Isabela, jogada no sofá, a olhar suas redes sociais, deu um sorriso falso. Ah, vocês vão fazer uma coisa pequena, certo? Que fofo. O tom dela era pura condescendência, como se o meu casamento fosse um churrasco no quintal. Então, ela soltou a bomba. A propósito, eu vou casar no mesmo dia. Não é grande coisa, certo? Afinal, a nossa família já estará no meu, de qualquer forma. Eu congelei, com o estômago a embrulhar-se, como se tivesse levado um soco. Ela sabia. Ela tinha agendado o casamento dela num local chique de Atlanta, no mesmo dia que o meu, sabendo que os nossos parentes e amigos da família iriam em peso para o evento grandioso dela, em vez do meu, mais simples e íntimo num celeiro local. O meu coração gritava para confrontar, mas anos a engolir sapos me impediram. Apenas acenei, disse algo vago e saí. No caminho de volta, a silhueta de Atlanta desaparecia através das minhas lágrimas, e senti aquela velha e familiar dor, há de nunca ser o suficiente para eles. Mas desta vez, eu não era mais uma criança. Eu tinha o Felipe, os meus amigos, a minha carreira. Eu não ia deixar a Isabela roubar isto de mim. Para entender o que aconteceu, é preciso voltar ao início. Crescer na minha casa era como estar num palco, e Isabela era a estrela. Filha do primeiro casamento do meu padrasto, 4 anos mais velha, com cachos perfeitos e um sorriso que vendia até pasta de dentes. Na escola, ela ganhava concursos de beleza e as suas selfies tinham milhares de curtidas. Meus pais, minha mãe e meu padrasto, tratavam-na como realeza. Eles aplaudiam nos concursos, emolduravam as fitas que ela ganhava e gabavam-se dela para quem quisesse ouvir. Eu era a miúda que tirava notas excelentes, mas a quem diziam para não se gabar, porque fazia a Isabela parecer mal. Se eu pedia roupa nova, recebia as roupas usadas da Isabela, que ainda cheiravam ao perfume dela. Se eu queria entrar para o coro, minha mãe dizia que era um desperdício de dinheiro. As aulas de dança da Isabela vinham sempre em primeiro lugar. O meu aniversário era o pior. Numa festa, recebi uma pulseira de plástico barata, enquanto a Isabela ganhava um colar brilhante no meu dia, porque, como meu padrasto dizia, ela é mais especial. Aprendi cedo a ficar calada, a encolher-me para não desequilibrar a balança. Mas doía. Cada vez que a minha mãe cozinhava o macarrão favorito da Isabela, cada vez que o meu padrasto a chamava de a nossa princesinha, era como uma faca a torcer. Eu passava as noites a pensar por que não era suficiente. Era por não ser bonita como a Isabela? Por não ter o charme dela? Na adolescência, eu parei de pedir qualquer coisa. Enterrei-me nos livros, nos projetos de escola, em tudo que me fizesse sentir que eu importava. Mas não importa o quão duro eu me esforçasse,
os olhos dos meus pais só brilhavam por ela. Isabela não se contentava em aproveitar a atenção dos nossos pais. Ela usava-a como uma arma. A sua crueldade tornou-se algo deliberado. Ela não era apenas a favorita, ela sabia disso e usava para me manter pequena. No 9º ano, eu tinha uma paixão por um rapaz chamado Jake, um garoto quieto que se sentava ao meu lado nas aulas de matemática. Eu nunca contei a ninguém, mas rabiscava o nome dele nas margens do meu caderno. O meu coração disparava quando ele sorria para mim. De alguma forma, a Isabela descobriu. Talvez ela tenha visto o meu caderno. Talvez apenas tenha sentido a minha felicidade e queria esmagá-la. Um dia, eu a vi rindo com ele na cantina, com a mão no braço dele, e os olhos dela a piscarem na minha direção com aquele sorriso maroto. No final da semana, eles estavam namorando. Ela desfilava com ele pelos corredores, a rir alto, certificando-se de que eu os via. Quando finalmente a confrontei, com lágrimas nos olhos, ela apenas encolheu os ombros. O quê? A culpa não é minha se ele gosta mais de mim. Talvez se não fosse tão chata, Cristiane. Mas nem isso foi o pior. Naquela época, eu mantinha um diário, um caderno onde despejava tudo, a minha solidão, os meus sonhos, os meus medos. Era o meu lugar seguro, até a Isabela botar as mãos nele. Uma tarde, entrei na escola e senti os olhares em mim. As pessoas sussurravam e riam atrás das mãos. E então eu ouvi. As minhas anotações mais íntimas, aquelas que escrevi sobre me sentir invisível, sobre desejar desaparecer. A Isabela tinha lido o meu diário para as amigas, transformando a minha dor no entretenimento dela. Eu queria gritar, confrontá-la, mas sabia como seria. Se contasse aos meus pais, diriam que eu estava sendo dramática, que a Isabela estava apenas se divertindo. Então engoli, como sempre, as minhas bochechas aridam de vergonha enquanto ia para a aula. As suas traições empilhavam-se ao longo dos anos, cada uma um lembrete de que eu nunca venceria. Se eu tirava uma boa nota, ela acidentalmente derramava refrigerante no meu trabalho. Se eu fazia uma amiga, ela a encantava, deixando-me sozinha novamente. Os nossos pais nunca reparavam, ou se reparavam, não se importavam. Quando fiz 15 anos, eu implorei para entrar num clube de arte depois da escola. Eu adorava desenhar. Era o único lugar onde me sentia livre. A minha mãe revirou os olhos. Não vamos gastar dinheiro nisso. As aulas de coaching da Isabela já são caras o suficiente. Parei de pedir coisas depois disso. Eu ficava a ver a Isabela rodopiar nos seus vestidos brilhantes, a família inteira a aplaudir como se ela tivesse ganhado um Oscar, enquanto eu ficava sentada no canto, invisível. A escola tornou-se a minha fuga. Eu atirava-me aos estudos, a ficar até tarde com livros debaixo da minha lâmpada de secretária, determinada a provar que valia alguma coisa. Num semestre, trabalhei tanto que tirei a nota mais alta da turma no exame de história. Corri para casa, com a minha caderneta nas mãos, a pensar que talvez, desta vez, eles me vissem. Mas quando a mostrei à minha mãe, ela ficou séria. Não venha se gabar, Cristiane. Você não quer que as pessoas pensem que você é melhor que Isabela. O meu padrasto concordou, sem sequer tirar os olhos do jornal. O meu coração afundou. Eu tinha colocado tudo naquela nota, e ainda não era suficiente. Depois disso, comecei a me controlar, a deixar algumas respostas erradas em testes, para não a ofuscar. Sentia que estava a trair a mim mesma, mas tinha muito medo do ressentimento deles para continuar. Quando acabei o ensino médio, eu já tinha desistido de ganhar o amor da minha família. O meu sonho era estudar marketing numa boa faculdade, talvez até a Universidade Estadual da Geórgia, mas quando eu falei sobre isso, os meus pais me cortaram. Faculdade? Não somos feitos de dinheiro, o meu padrasto disse. Os trabalhos de influenciadora da Isabela já são investimento suficiente. Enquanto isso, a Isabela estava conseguindo contratos com marcas e um carro novo, enquanto eles me mandavam dar um jeito. Aquilo me esmagou. Eu tinha passado anos a trabalhar para um futuro que eles não se importavam.
Uma professora, a senhora Ribeiro, reparou que eu não estava me candidatando a faculdades e me chamou de lado. Quando lhe contei a verdade, a cara dela suavizou. Cristiane, você merece algo melhor. Ela disse que não podia mudar os meus pais, mas fez algo incrível. Ela me conectou a uma empresa de tecnologia local que procurava uma assistente de nível inicial. Eu me saí muito bem na entrevista, consegui o emprego e, pela primeira vez, senti que alguém acreditava em mim. Aquele emprego mudou tudo. Eu trabalhava longas horas, poupava cada centavo e me mudei para um pequeno apartamento em Midtown, Atlanta. Cortar os laços com a minha família não foi fácil. Havia aquela esperança persistente de que eles sentiriam a minha falta, mas a liberdade valeu a pena. Eu não tinha que ouvir as provocações da Isabela ou ver os olhares decepcionados da minha mãe. Me lancei no trabalho, subindo de assistente a coordenadora de marketing, a ganhar respeito de colegas que não se importavam com o meu sobrenome ou com os seguidores de Instagram da minha meia-irmã. Pela primeira vez, senti que estava construindo algo para mim. Foi então que conheci o Felipe. Foi numa conferência de tecnologia no centro, um daqueles eventos barulhentos de networking onde eu costumava ficar nas margens. Ele era diferente. Calmo, confiante, com um riso que acalmava os meus nervos. Começamos a conversar e logo estávamos tomando café, depois jantares, depois passávamos fins de semana inteiros juntos. Ele me ouvia quando eu falava do trabalho, fazia piada da minha obsessão por chá gelado e me fazia sentir que eu era suficiente, exatamente como eu era. Uma noite, num pequeno parque perto do rio, ele se ajoelhou. As minhas mãos tremiam enquanto ele assegurava. Cristiane, é contigo. Sempre foi contigo, ele disse. Eu mal conseguia falar através das lágrimas, mas eu disse sim, com o meu coração tão cheio que doía. Conhecer os pais do Felipe foi como entrar num mundo diferente. Eles viviam numa casa aconchegante, com luzes quentes e fotos de família. A mãe dele me abraçou como se nos conhecêssemos há anos. Cristiane, você faz o Felipe tão feliz, ela disse, com os olhos gentis. O pai dele, que tinha uma empresa de tecnologia de sucesso, deu um tapinha no meu ombro. Você é uma de nós agora. Eu queria chorar ali mesmo. Mas então o pai dele disse, nós adoraríamos conhecer a tua família, Cristiane. Traga-os um dia. O meu estômago afundou. Murmurei algo sobre marcar, mas por dentro, eu estava em pânico. O Felipe apertou a minha mão, sentindo o meu medo. Nós não precisamos nos apressar, ele sussurrou. Mas eu sabia que não podia evitar para sempre. A minha família não era como a dele. Eles nunca me veriam da forma que os pais dele viam. Eu não tinha ido à casa dos meus pais em anos, mas o otimismo do Felipe me deu um fio de esperança. Talvez, apenas talvez, eles se importassem com o meu noivado. Conduzi até a casa deles uma noite. Os subúrbios de Atlanta zumbiam com as cigarras. A minha mãe estava na cozinha mexendo em algo que cheirava ao barbecue favorito da Isabela. O meu padrasto estava no sofá olhando para o celular. Respirei fundo. Eu estou noiva, disse. A família do Felipe quer conhecê-los. A minha mãe mal me olhou. Parece muito trabalho, ela disse. A Isabela, relaxada por perto com o celular, bufou. O quê? O teu pequeno colega de escritório? Passamos. Eu mordi o lábio, depois tentei a única coisa que sempre funcionava. Vamos oferecer um jantar no restaurante. Por minha conta. Isabela levantou a cabeça na hora. Aquele com as batatas fritas de trufa? Eu topo. Os meus pais trocaram um olhar. Se a Isabela vai, nós vamos, disse o meu padrasto. Não porque se importassem comigo, mas por causa da refeição elegante. Saí de lá me sentindo que tinha subornado a minha própria família, com o peito apertado de vergonha. O jantar foi um desastre. Os pais do Felipe estavam cheios de charme, perguntaram à minha família sobre o negócio imobiliário deles, tentando puxar conversa. A minha mãe e o meu padrasto mal acenavam, os olhos deles no menu, como crianças numa loja de doces. A Isabela era pior.
Ela passou o tempo todo tirando selfies, mal reconhecendo a família do Felipe. Quando a mãe dele mencionou o meu trabalho de marketing, o meu padrasto interrompeu. Oh, a Isabela é a verdadeira estrela. A última publicação dela teve 10 mil curtidas. A Isabela sorriu, a atirar o cabelo para trás. Os pais do Felipe trocaram olhares, e eu quis afundar no chão. Assim que os steaks chegaram, a minha família atacou, elogiando a comida, mas ignorando todos os outros. Quando a mãe do Felipe perguntou sobre os nossos planos de casamento, a minha mãe a interrompeu. A Isabela tem um grande evento a acontecer. É nisso que estamos focados. A mesa ficou silenciosa. O Felipe apertou a minha mão por baixo da mesa, mas eu mal conseguia olhá-lo. O meu rosto ardia de vergonha. Após a sobremesa, a minha família partiu. Temos que ir, disse o meu padrasto, sem sequer agradecer aos pais do Felipe. A Isabela beijou o ar e saiu, os saltos a fazerem um som de clique. Eu fiquei lá sentada, mortificada, até a mãe do Felipe tocar no meu braço. Cristiane, ela disse suavemente, você não é como eles. Agora você é família. As palavras dela foram um salva-vidas, mas a mágoa persistia. Alguns dias depois, a Isabela ligou, algo que ela nunca fazia. Ei, eu também vou casar, ela disse, com a voz melosa. Vem conhecer o meu noivo, Daniel, na casa da mãe neste fim de semana. Eu tinha planos com o Felipe, mas ele foi gentil a reagendar. Vai, ele disse. Talvez seja uma chance para vocês se entenderem. Quando cheguei à casa dos meus pais, o Daniel estava lá, com o cabelo bem penteado e um relógio de marca. No segundo em que nos conhecemos, ele me avaliou. Então, você é funcionária de escritório que a Isabela mencionou, ele disse, com um sorriso. Graduada do secundário, certo? Não me admira ser tão discreta. Eu congelei. Eu tinha me formado numa sólida universidade estadual e tinha um bom emprego, mas ele não se importava. Ele continuou, dizendo que eu não era ninguém de especial em comparação com a Isabela. O meu sangue ferveu, mas antes que eu pudesse responder, a Isabela entrou na conversa. Ah, e os nossos casamentos são no mesmo dia. Mas o teu é só para a família, certo? Ninguém vai a esse. Ela riu e Daniel se juntou a ela. Eu peguei na minha mala, com a voz a tremer. Acabei por aqui. Enquanto eu saía, Isabela gritou atrás de mim. Não seja tão sensível. Foi isso. Eu tinha acabado com eles para sempre. Quando contei ao Felipe sobre a encenação da Isabela, a mandíbula dele caiu. Ela fez o que? Ele disse, me abraçando. Eu estava tremendo, dividida entre a raiva e aquela velha e familiar mágoa. Ela está tentando arruinar o nosso dia, sussurrei. Os olhos do Felipe suavizaram, mas havia um fogo neles. Cristiane, nós não vamos deixá-la ganhar. Se a sua família não aparecer, tudo bem. Vamos tornar o nosso casamento tão grande, tão cheio de amor, que vai abafar o barulho dela. As palavras dele acenderam algo em mim. Decidimos fazer tudo grande, a convidar amigos, colegas de trabalho e a família grande do Felipe para o nosso local, um celeiro lindo nos arredores de Atlanta, iluminado com luzes de fadas e cheio de charme. Eu não precisava da minha família. Eu tinha pessoas que realmente se importavam. O dia do casamento chegou, e eu estava no meu vestido, nervosa, mas com o coração cheio. O celeiro estava lotado. Amigos do trabalho, primos do Felipe, até mesmo clientes que eu tinha impressionado ao longo dos anos. Todos sabiam que a minha família não estava lá, e em vez de pena, eles nos encheram de apoio. A cerimônia foi perfeita, com os votos do Felipe me fazendo rir e chorar ao mesmo tempo. No momento em que a recepção começou, o lugar estava vivo com música e dança. Uma banda local, amigos do pai do Felipe, tocou uma playlist que pôs todos de pé, dançando. Eu estava rindo, girando com Felipe, quando os vi. Isabela, Daniel e os meus pais, entrando como se fossem donos do lugar. Isabela estava no vestido de noiva dela, com uma cara de quem esperava encontrar uma festa triste. Eu andei na direção deles,
com o coração disparado, mas com a cabeça erguida. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntei. Isabela sorriu, mexendo no cabelo. Ouvi dizer que a sua pequena festa estava acontecendo. Tive que ver com os meus próprios olhos. Daniel olhou à volta da sala, o sorriso dele desapareceu à medida que ele via a multidão. Isto é maior do que eu pensava, ele murmurou. Meus pais pareciam atordoados, os olhos deles passearam pelo celeiro lotado. Então, o pai de Felipe avançou, a presença dele imponente. Engraçado vê-los aqui, ele disse friamente. O rosto do Daniel ficou pálido. Senhor Lewis, o que o senhor está fazendo aqui? O pai do Felipe sorriu. É o casamento do meu filho. Onde mais eu estaria? Ao contrário de algumas pessoas, eu apareço pela família. O ar mudou. Daniel gaguejou. Eu não sabia. Quer dizer, a Isabela escolheu a data. Os olhos da Isabela arregalaram. Não venha me culpar, você também achou engraçado provocá-la. Eles começaram a discutir ali mesmo, na frente de todos, as vozes aumentando exacerbadamente. A multidão assistia, alguns sussurravam, outros riam. Eu vi os meus pais tentarem esgueirar-se para fora, mas a minha mãe se virou para mim, forçando um sorriso. Cristiane, nós sempre soubemos que você era confiável, ela disse, como se isso apagasse anos de negligência. Eu abanei a cabeça, com a voz firme. Guarda isso para a senhora. Vocês não são bem-vindos aqui. Com o aceno do Felipe, a equipa do local interveio, os escoltando para fora de forma educada, mas firme. Isabela e Daniel fugiram, ainda discutindo, o vestido dela arrastando atrás dela como um pesadelo. A festa voltou à vida, mais alta e mais feliz do que antes. Mais tarde, eu soube que o casamento da Isabela foi um fracasso. Metade dos lugares vazios, porque os empregados do pai do Felipe, que o Daniel tinha convidado, escolheram o nosso evento. O noivado da Isabela e do Daniel desmoronou depois da discussão pública deles, e a conversa fiada do Daniel custou-lhe uma promoção no trabalho. Os meus pais, humilhados com a confusão toda, se viraram contra a Isabela, a culpando pelo dinheiro que gastaram no casamento fracassado dela. Mas nada disso era mais problema meu. Eu já não carregava a bagagem deles. Agora, eu estou construindo uma nova vida com o Felipe. Fomos para nossa lua de mel, curtimos a praia e os camarões, planejamos nosso futuro. Ele está treinando para assumir a empresa do pai dele. E eu estou prosperando como dona de casa também, transformando a nossa pequena casa em Atlanta num espaço caloroso e acolhedor, algo que eu nunca tive antes na minha vida. Todos os dias, acordo sentindo que finalmente sou suficiente, cercada por uma família de verdade que me ama por quem eu sou. Obrigada por ouvir a história de Cristiane. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.